Hoje conosco está aqui, gentilmente, no nosso estúdio em Brasília, o senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão. Senador, boa noite, muito obrigado pela gentileza, bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. Muito boa noite, Heródoto, é um prazer estar aqui no Jornal da Record News, conversando com você e com toda a população brasileira. Senador, o senhor também foi surpreendido hoje com essa decisão do presidente ou do vice-presidente da Câmara dos Deputados, Waldir Maranhão, a respeito do processo de impeachment? Com certeza, Heródoto. O Brasil todo ficou muito surpreso com a decisão, uma decisão monocrática do presidente em exercício, que é meu conterrâneo, Waldir Maranhão. Ele resolve isoladamente, sem, me parece, ouvir a mesa da Câmara sequer, muito menos o plenário, decidir sobre algo que já foi decidido pelo colegiado, pela Câmara dos Deputados. E por larga maioria, né, por um quórum acima do quórum qualificado de 3/5, ou seja, por 367 votos, o processo foi para o Senado Federal. E estando no Senado Federal, sob apreciação dos senadores, depois de ter sido votado na comissão que julga, neste primeiro momento, a admissibilidade, às vésperas de ser julgado no plenário, monocraticamente o deputado Waldir Maranhão decide suspender o processo. E é evidente que essa notícia, essa decisão, ela surpreendeu, para dizer o mínimo, todos nós, políticos e povo brasileiro. Senador, o senhor acha que essa celeuma provocada vai parar ou provocada por um lado ou provocada pelo outro, lá no Supremo Tribunal Federal? Olha, eu acredito que neste momento não, Heródoto, porque a Câmara, ele cumpriu um rito, inclusive sob a baliza do próprio Supremo Tribunal Federal. O Supremo, ele estabeleceu um rito do processo de impeachment, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. E é evidente que não houve uma quebra de regra daquilo que ficou estabelecido. E isso é tanto verdade que o Senado Federal está naturalmente examinando o processo e mesmo a presidente da República nunca ingressou em juízo para reclamar de alguma falha da Câmara dos Deputados. De modo que, para nós, senadores, essa decisão do deputado Waldir Maranhão, ela não guarda nenhuma lógica, nenhum fundamento. E não é por outro motivo que o presidente do Senado, há pouco, comunicou ao Senado e à nação brasileira exatamente isso, que o processo segue normal no Senado Federal. Senador, isso teria sido uma decisão pessoal ou ele teria tido o apoio, obviamente, do Palácio do Planalto, da Advocacia Geral da União e de outros políticos da oposição? Olha, eu prefiro acreditar que foi uma decisão equivocada, pessoal, do deputado Waldir Maranhão. Porque qualquer pessoa que tem o mínimo de luz no que está nas normas do nosso país, no ordenamento jurídico do país, sabe que isso não tem o menor sentido. Imagine você, Heródoto, a Câmara dos Deputados votar uma medida provisória ou um projeto de lei e obedecer todo o rito, toda a regra estabelecida na Constituição e no regimento da Câmara, e em seguida esse processo ir para o Senado. E lá no Senado, durante a votação, por uma razão de um presidente eventual ou não da Câmara dos Deputados, simplesmente dizer que aquilo que a Câmara fez não vale mais. Criaria, portanto, um precedente perigosíssimo, de tal modo que eu acredito, e data venha, como dizem os advogados, eu não vejo nenhum fundamento na decisão e acho que ela é completamente nula, de pleno direito, e por essa razão o Senado segue naturalmente discutindo o processo. Senador, na avaliação do senhor, se por acaso essa votação que está prevista para quinta-feira ou sexta-feira, ela fosse adiada, isso faria com que alguns senadores mudassem sua opinião? Haveria tempo para convencer alguns senadores que trocassem o seu voto? Olha, Heródoto, eu
preciso dizer que, nesse processo, há uma diferença conceitual entre a Câmara e o Senado, ou seja, entre o papel do deputado federal e o papel do senador da República. Na Câmara, o deputado atua mais ou menos como se fosse um promotor, portanto, parte do processo, como advogado de acusação. A Câmara encaminha ou não a denúncia para o Senado Federal. Então, é natural que os deputados verbalizem, vocalizem os seus sentimentos. Ressalvadas os excessos do dia da votação, eu vejo até como natural o deputado que representa partes, interesses, clientelas, ele expresse lá o sentimento daquele que ele representa. Já no Senado é diferente. O senador representa o Estado, comunidade da federação. O senador representa uma entidade, não as pessoas como o deputado federal. E o senador, neste processo, atua mais ou menos como se fosse o juiz. Na Câmara, o deputado é promotor e no Senado, o senador é juiz. Tanto isso é verdade que o presidente da República, no caso, a presidente da República, desde quando admitido o processo no Senado, ele é obrigado a se afastar para gerar o mínimo de isenção no julgamento. E também o presidente do Supremo passa a dirigir os trabalhos para dar a caráter de corte, de tribunal, efetivamente. Por isso é que eu acho que a postura dos senadores, a votação no Senado terá também um efeito pedagógico, não para ensinar a Câmara, os deputados, como devem fazer, absolutamente, mas para deixar bem claro para a população brasileira exatamente a diferença conceitual entre o deputado federal e o senador num processo de impeachment, que é preciso dizer, ele nasce de um fundamento jurídico, mas ele é um processo político. Tanto isso é que ele corre no Congresso Nacional, senão ele correria nos tribunais. Senador, o senhor acredita mesmo que a votação vai se dar na próxima quinta-feira da admissibilidade ou não do impeachment e o afastamento da presidente Dilma? Eu não tenho nenhuma dúvida, não há nenhuma razão para o Senado Federal suspender o processo que está em discussão e em processo de votação. Neste momento, nós não estamos discutindo nenhum processo no que diz respeito ao mérito. Nós estamos discutindo apenas o juízo da admissibilidade. O Senado, pela maioria simples, ou seja, é um número pequeno que precisa de senadores para aprovar a admissibilidade, ele examinará, penso eu, esta semana e vai, com certeza, admitir o processo. Não poderá o Senado Federal, ainda que por um quórum tão pequeno, decidir por não admitir a denúncia que a Câmara, motivada pelo sentimento do povo brasileiro, por expressiva maioria de votos, 367 deputados, o Senado, é evidente, não tem condições nenhuma para simplesmente dizer que não admite discutir o processo. A questão da decisão de mérito de cada senador ou senadora é uma outra questão a ser debatida mais adiante. Senador, o senhor avalia também que essa sessão deverá durar aproximadamente umas 20 horas? Ou poderá haver um consenso entre as bancadas para que os discursos sejam menores e a votação ocorra mais cedo? Olha, eu acredito que o Senado, claro, é bem menor do que a Câmara. Enquanto a Câmara tem 15, 13 membros, o Senado tem 81. E o Senado estabelece um critério para cada senador ter o direito de usar a palavra por 10, 15 minutos e lá poder expressar o seu ponto de vista em relação, repito, à admissibilidade da denúncia. O juízo agora é de admissibilidade. Isso ficando bem claro para todos os senadores, a gente pode ter uma sessão com um prazo pequeno e deixar para efetivamente discutir o mérito da questão, se aprofundar em relação ao que está nos autos, em relação a pedaladas, em relação a decretos, exatamente no curso do processo que vai correr na comissão e em seguida no plenário. Ok, senador, eu queria pedir que o senhor ficasse um pouco mais no nosso estúdio aí em Brasília. A gente vai voltar a falar daqui um instantinho. Só um instantinho. Quem está no nosso estúdio em Brasília é o senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão.
Senador, quero fazer agora uma pergunta direta ao senhor, em relação ao que vai acontecer nos próximos dias. O senhor também avalia que, uma vez admitida a admissibilidade do impeachment contra a presidente Dilma, a chance dela voltar naquele período de 180 dias é alta ou é baixa? Que avaliação o senhor faz? Olha, Heródoto, é uma avaliação política, né? Cada um tem um ponto de vista em relação a essa questão, porque trata-se de uma questão bem objetiva. Para ela ser afastada e responder o processo no Senado Federal, são necessários poucos votos, ou seja, maioria simples. É evidente que isso vai acontecer. Agora, para ela perder o mandato definitivamente, é necessário um quórum alto, um quórum de 3/5, um quórum bem qualificado, ou seja, pelo menos 54 votos dos senhores senadores e senadoras. Ou seja, do jeito que na Câmara precisava de ter 372 votos, no Senado precisa ter 54 votos. No olhar do outro lado, é necessário que, para ela não sair, ela retornar ao cargo, basta ela ter 28 votos. Então, a gente tem que ficar atento ao número que ela terá agora na admissibilidade, que é como se fosse mais ou menos o primeiro tempo do jogo. E o segundo tempo é uma outra questão. Embora que a gente saiba que na Câmara, não tendo condição de segurar o processo do cargo, muito mais difícil é fora do cargo. Senador, muito obrigado pela participação, obrigado pela sua gentileza aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Até mais, muito obrigado. Muito bem, aí está a participação então do nosso convidado de hoje. Como eu disse mais uma vez, convidado obviamente favorável ao impeachment do presidente Dilma. Amanhã a gente vai ouvir, estamos ouvindo um e outro. Amanhã, obviamente, você vai ter o outro lado aqui no jornal, como você acompanha sempre.